Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Vamos agora direto para Brasília. Napoleão de Castro está lá nessa sexta-feira aqui e vai trazer para a gente o balanço dessa semana lá na capital federal. Napoleão. Luiz, cumprimentos a você e ao nosso telespectador nesta sexta-feira, voltando aqui de Brasília, Congresso Nacional, cujas atividades, Luiz, em termos legislativos, só retornam na próxima segunda-feira. E aí a gente já começa a ter a definição das chamadas comissões permanentes, tanto lá na Câmara como também aqui no Senado da República. As indicações partidárias, dos blocos partidários, das frentes partidárias, dos nomes que vão compor e também as mesas diretivas dessas comissões permanentes. Um dos principais temas a ser enfrentado a partir da próxima segunda-feira pelo Congresso Nacional é a questão da desoneração da folha de pagamentos. Tema polêmico que já foi aprovado na Câmara, no Senado e teve sanção do presidente Lula, mas com vetos. Os vetos foram derrubados pelo Congresso. Agora, o governo busca reeditar uma nova medida provisória que está sendo enfrentada e até rejeitada pelos parlamentares. O autor do projeto que desonera a folha 17 setores, senador Efraim Filho, líder do União Brasil, falou sobre o tema à reportagem Band. Ficou muito claro, e me parece que esse é o encaminhamento que foi levado, que tentar refazer decisão do Congresso Nacional, tendo que se respeitar a adesão soberana do plenário por medida provisória, não seria o melhor caminho. Houve a compreensão do ministro, ele levará esse tema ao presidente e se espera até o final da semana, que haja uma possível revogação desse trecho da medida provisória para ser substituído por PL. Até porque a desoneração, ele é um tema que dialoga com a vida real do cidadão brasileiro. Ela trata de menos impostos para quem produz, trata de mais empregos para quem trabalha. É por isso que tem um apoio da sociedade e teve a ampla maioria dentro das casas do Congresso Nacional. As informações de Brasília, exclusivo para a Band Arapuã, Napoleão de Castro. Ok, Napoleão, muito obrigado. Bom final de semana para você aí. Olha, quem está comigo aqui é o advogado Paulo Maia, ex-presidente da OAB, que aí está anunciando, confirmando que é candidato, é pré-candidato sim à presidência da Ordem contra o atual presidente, o Arisson Tagino, que ele ajudou a eleger na eleição anterior. Ele está debatendo esse tema aqui conosco. E aí, doutor Paulo, eu quero fazer até uma pergunta do ponto de vista eleitoral. Muito se fala que na eleição passada, dos benefícios que a Arisson Tagino teve foi com a divisão da oposição. Teve duas candidaturas ali, da doutora Cristina e do doutor Raoni Vita, né? Que se tivesse a unidade ali naquela oposição, ou seja, uma candidatura só, talvez tivesse sido mais difícil para a Arisson Tagino naquele momento. Vocês correm o risco de repetir uma oposição não construída numa chapa só, num nome só forte, para confrontar a Arisson Tagino? Tudo é possível, né, Luiz? Mas só que eu quero dizer que em política 1 mais 1 nem sempre é 2, né? Não é uma relação de fulano deixou de ser candidato e os votos migram automaticamente para quem ele apoia. E nem tampouco quando se divide, a quem está na situação se beneficia disso. Essa máxima em política pode acontecer e pode variável. Não. É variável, né? Então é mais ou menos por isso que é dessa maneira como eu entendo. Como o cenário ainda está muito indefinido em relação até mesmo à composição de chapas, nós não temos como fazer um prognóstico. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Como é que você avalia a gestão hoje do doutor Arisson Tagino à frente da OAB como advogado militante? E o que é que você tem ouvido dos advogados e das advogadas aqui da Paraíba em relação a isso? Uma frase só. Ações e manifestações cosméticas e insípidas e uma incipiente e tímida defesa das prerrogativas da advocacia. Ponto. Isso é fulminante do ponto de vista de OAB como entidade que representa a classe. Essa é a minha visão sobre a atual gestão. Em algum momento lá atrás, você chegou a ter algum espaço para dizer, os caminhos estão sendo desviados, ou foi uma ruptura muito brusca nesse sentido? Houve uma ruptura brusca, com uma simbologia sobre isso, e uma negativa, por meio de ações concretas, de que nós não éramos mais bem-vindos lá.
Mas isso começou quando, doutor Paulo? Porque Logo no início. Logo depois da posse? Logo depois, por ocasião da posse em diante, aí foi que a coisa realmente tomou seu volume e ficou muito claro de que nós não tínhamos mais espaço na atual gestão da OAB. Nem a gente, nem eu, nem as pessoas que porventura eram ligadas a mim, que estavam conosco no grupo anterior, também sofreram a mesma ação. Então, esse seu retorno a uma disputa pela presidência da OAB, seja em composição, seja com a candidatura própria, tem esse debate e esse propósito de retornar a OAB a essa visão? De retornar a OAB aos rumos que ela tomou antes da atual gestão e que foi validado pela advocacia. Não é um projeto pessoal, eu quero deixar muito claro isso. Meu projeto pessoal é minha advocacia, mas eu, como homem público que me tornei, entendo que a OAB ela é uma guardiã da cidadania, das prerrogativas e da advocacia em todos os segmentos. Ela não é uma entidade de briga. Minha personalidade não é uma personalidade de gritar, de levantar a voz, de ser autoritário. A minha personalidade é pacífica, meu tom de voz é esse que você está escutando, mas na hora que tem que ser firme com quem quer que seja, nós somos firmes. Eu não. O cargo exige isso, não é? Então, e também tratar o advogado e a advogada como alguém igual. Eu não me colocava na posição de presidente. A minha posição era igual a todos os advogados. Eu recebia todos, falava com todos, por todos e quaisquer canais que existiam, e eu procurava atender a necessidade daquela pessoa na hora em que ela me procurava. Porque eu fui eleito para representar cada advogado e cada advogada. Você acha que houve um isolamento nesse sentido? Houve um encastelamento. A OAB ela se encastelou, ela ficou seletiva, ela ficou para um pequeno grupo, ela se aristocratizou. Coisa que não existia nesses últimos 6 anos. Foi esse modelo que acabou com uma OAB aristocrática, seletiva e exclusiva para poucos. E ficou mais democrática. Ela hoje não é mais assim. É essa OAB que o advogado não quer e quer que retorne a que ele viu e a que ele aprovou e que ele elegeu a atual gestão. Pelo amor de Deus, esse debate vai ser quente nessas eleições de 2024 da OAB da Paraíba. Doutor Paulo Maia, quando é que vocês decidem aí? Quando é que você acha que, dentro dos prazos, tem que ter uma definição sua, junto com a doutora Cristina Santiago, nesse sentido? Olha, Luiz, política é a arte da conversa, do diálogo, dos encontros, né? A gente só sabe que tem um prazo na hora que se fixar o dia da eleição, 30 dias antes é a data do registro da chapa, é uma data peremptória. É mais ou menos como acontece na política partidária, né? Então, até o último dia, digo isso por experiência própria, né? Quem está aqui conosco o advogado Assis Almeida, que participou comigo de várias eleições, sabe muito bem disso. Até o último dia da registro da chapa ainda tem mudança. Tem espaço para conversa. Tem espaço para conversa. Doutor Paulo Maia, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. A gente vai naturalmente acompanhando esse debate todo. Obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Bom demais. Bom, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.